E aí, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, nós estamos agora na sexta semana, que foi a semana passada, só que estava na escola, então a gente faz o virtual agora, gravando ele. Então, nono ano, terceiro volume, sexta semana. O nosso tema é o papel do Brasil nesse mundo globalizado. Esse é o tema já pensando no ano que vem, no ensino médio diferenciado, tá? Bem, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, não é? É um dos maiores países com potencial, melhor falando, econômico do mundo, tá? Então, foi cunhada mais ou menos na década de 40 por um escritor estadunidense, um inglês, uma frase, né? O Brasil é o país do futuro. Né? Então essa é a frase que ele fala. Podemos falar de duas formas. Podemos falar como uma exclamação ou como uma interrogação. O Brasil é o país do futuro? Ou o Brasil é o país do futuro? Né? Então nós temos essa característica aí de potência latente, ou seja, aquela que pode acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer, tá? Então nós temos essa característica. Bem, esse protagonismo planetário, do qual o seu texto fala, é porque nós temos algumas características, não é, que nos dão um aval, nos potencializa para realizar essa questão do país, né, do Brasil ser um país do futuro. Quais são elas, não é? Ter um quinto maior território, é o quinto maior país do mundo, tem a quinta população, figurar entre as 15 economias, não é? E ser um grande produtor de commodities, produtos primários e agrícolas. Então, petróleo, não é? Soja, milho. Então, tudo isso são commodities. Ou seja, são produtos que eles, por si só, sem nenhuma transformação, eles já têm um certo valor, tá? Um valor no mercado. Isso se chama commodities. E são produtos essenciais para o mundo moderno, né? E tem, logicamente, se é a quinta maior população, tem um grande mercado consumidor. Tem uma diversidade natural, recursos, ou seja, no seu território, por ter um clima tropical, em algumas regiões, e ter um clima subtropical, olha só, história e geografia aí se conectando, ele tem uma potencialidade econômica, tá? Lembrando que os países do norte, eles têm, né, climas temperados, mais frios, tá? Onde eles não produzem o ano todo. Então isso é um ponto negativo dentro do cenário, né, da paisagem geográfica desses países. É por isso que, não é, Estados Unidos, a Europa explora países, não é, como o Brasil, não é, países da América Latina, países africanos, países asiáticos, são países de quê? De um clima tropical, onde vocês plantam o ano inteiro, onde você vive bem um ano, pode, né, viver bem um ano inteiro. Então você tem essa característica, tá? Bem, junto com outras nações com características similares. No ano de 2006, o seu texto está dizendo, durante o governo Lula, vai ser criado o BRIC, depois vai ser BRICS, não é? Que é a junção dos países Brasil, Rússia, Índia e China, tá? Em 2011, a África do Sul, ela entra nesse BRICS. O que são BRICS? São esses países, são países potencialmente, não é? Que podem se tornar países desenvolvidos. Lembrando que desenvolvimento não é só riqueza não, gente. É essa distribuição de riqueza. O Brasil é um dos países com maior concentração de renda do mundo. É o maior país de concentração de renda da América Latina. Tá? Então a concentração de renda é muito grande. Para quem está se perguntando o que é concentração de renda, poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco dinheiro. Então você concentra a renda na mão de muito poucos. Por que isso é um atraso para o país? Evidentemente, uma grande parcela da população vai viver na miséria, mas não é?
a economia ela é frágil. Por que ela é frágil? Porque você tem um mercado consumidor potencial, mas que não compra. Tá? No sistema capitalista, o girar da grana, o girar do dinheiro, você comprar, vender, produzir, é que é a dinâmica do capitalismo, né? E essa dinâmica, nos países onde a concentração de renda é menor, é melhor. Por isso que esses países, eles são mais fortes economicamente. Você tem uma mercado consumidor sempre pronto a, evidentemente, consumir. E aqui no Brasil não. Você tem um mercado consumidor em potencial, mas como as pessoas não têm dinheiro, evidentemente não compram, tá? Bem, para diferenciar os BRICS, não é, dos outros países economicamente centrais, tá? Vamos sempre colocar essa questão que fala assim, ó, Estados Unidos, Alemanha, não é? Essa questão dessa ordem que está falando multipolar, assim, ela é e não é, tá? O mundo ainda vive, não é, uma lógica polarizante, não multipolar. Por quê? Porque você tem dois lugares onde concentra, não é, a maioria da riqueza do mundo, Estados Unidos e Europa. Hoje surge no cenário mundial a China, vai vindo a Rússia, o Japão está em decadência, né, há um bom tempo, então você tem essa característica. Mas o Japão tem decadência, mas lá é tão adiantado. É adiantado, mas lá tem um limite, lá é uma ilha, não é? Sem um limite de produção, sem um limite de consumo, não é? Um território muito pequeno, assim como na Europa. Por isso que eu falei anteriormente da exploração. Esses lugares precisam de outros lugares para poder sobreviver, não é? Reparem só, não precisa acreditar em mim, não. É só fazer uma pesquisa básica no Google, gente. Pesquisa básica bobinha, coisa besta, não é? Coloca lá, países mais ricos do mundo. Você vai ver que são todos do hemisfério norte, tá? Tirando o Japão, que está entre o meio lá, tá? Os mais desenvolvidos. Aí você deve aparecer no Google lá, a China, a Rússia, mas a maior concentração dessa renda de milionários, perdão, de bilionários, de trilionários, nem sei se tem, mas nesses lugares. Não tem outro lugar, tá? Então você vai ter uma série de questões que aí vão ser envolvidas desde ideologia, não é, a sabotagem de países. Pra frente a gente pode falar disso, tá? Bem, tá fazendo uma crítica ao atual governo, né, o texto, ao atual governo brasileiro, vem se afastando do grupo, se aproximando dos interesses dos Estados Unidos, estadunidense, né, como uma concorrente com a China. Os Estados Unidos, ele está perdendo a guerra comercial, tá, com a China, mas aparentemente, porque ainda tem um bocado de bomba atômica lá, então essa guerra comercial ela muda rapidamente, né, de patamar, porque os Estados Unidos, quando perde, briga. Não é aquele garoto da bola, aquele dono da bola, quando perde a partida, ele parte para a violência. Então você tem essa característica. Não estou aqui criticando, é uma evidência. Vê a Iraque, Afeganistão, né, a Venezuela, Cuba, dá uma olhadinha. Onde ele perde, ele dá pancada, tá? Então você tem essa característica aí. Bem, essa aproximação com os Estados Unidos atinge, olha só que coisa interessante, vai atingir negativamente a relação do Brasil com as nações do bloco do Mercosul. Ou seja, ao se voltar para os Estados Unidos, seguir os interesses estadunidenses, que o interesse dos Estados Unidos não é um interesse global, né? Ele é pessoal, é dele, ó. Você vem comigo que você vai me atender. Essa é a questão dos Estados Unidos, tá? E você vai estar no Mercosul. Em vez de fortalecer, não é, o consumo, a produção no Sul, na América do Sul, você vai, né, para o lado, né, estadunidense, que prejudica, não é, a curto, médio e talvez, infelizmente, a longo prazo o Brasil. A não ser que ele mude sua política econômica, tá? Bem, o protagonismo do Brasil enquanto nação vem a partir da redemocratização do Brasil. Então vem a partir do governo do Itamar Franco, não é, que dá uma estabilizada na economia. Se sucede com o Fernando Henrique Cardoso, que apesar de todas as críticas tem um lado positivo, ele tentou solidificar o máximo possível as instituições brasileiras, vai garantir os bancos, não o povo, os bancos, né? E com o Lula você vai ter essa expansão, essa ampliação desse mercado consumidor, tá? Mas
fazendo uma crítica, você tem aí a construção também para os mais ricos, tá? Então essa é uma evidência. Bem, vai ser relevante ressaltar, o seu texto está falando, que os problemas brasileiros como saúde, educação deficitárias, falta de estrutura de saneamento, escoamento da produção, altos índices de violência, não é? Concentração de renda, racismo, feminicídio, todos esses problemas, onde você tem a desigualdade social como protagonista, ou seja, você tem infelizmente, uma relevância muito grande desses problemas na desigualdade social. Não é um problema apenas de você não ter saneamento, é você não ter saneamento em áreas específicas, é você não ter saúde em lugares, né, em áreas específicas, você não tem uma educação pública fortalecida, então você tem, portanto, ela deficitária. Então você tem essas características que afastam o Brasil de uma maior igualdade social, tá? Bem, aí o que ele fala? Chegamos à ideia que abriu o texto, tá? País do futuro. Que futuro nós podemos construir para o Brasil a partir desta nossa realidade, tá? Mesmo com bastante recursos para ser uma das maiores nações do planeta, existem problemas estruturais na sua estrutura, não é? Severos que vão dificultar o progresso econômico e social do país. Mais do que isso, gente, nós temos um problema não só com questões econômicas e sociais, mas nós temos problemas com questões republicanas, civis, de não garantia de direitos, por exemplo, de não punição de infrações, não é? Não punições por morte, feminicídio, não é? Morte por homofobia, morte, não é, por tomada de terras, a tomada de terras de índio, de pessoas que produzem. Então você tem essa característica no Brasil que ela é muito marcante, não é? Os problemas do Brasil acabam por se assemelhar, se aproximar das nações que passam por essas mesmas questões. Isso é um meio óbvio, né? Contudo, nós temos que ver que nações são essas. Esses problemas de violência e de miséria são muito parecidos com nações muito mais pobres que o Brasil, né? Nações, por exemplo, que na África são assoladas por guerras civis, não é? São assolados por secas intermitentes, não só intermitentes, assim, secas permanentes, não é? Então nós temos, não é, potencial para ser uma grande nação, mas temos, não é, problemas que nos aproximam das nações mais pobres do planeta, tá? Bem, aí o seu texto vai pegar como exemplo os altos índices de violência ligados ao tráfico de drogas e é um problema que também atinge nações colombiana e mexicana. Aí ele vai fazer uma aproximação com países da América Latina, falando que as drogas são um grande problema. A questão das drogas é interessante, porque não é a droga em si que é o problema, mas é como você combate as drogas, não é? Então vamos pensar que as drogas saem de lugares distantes e chegam no país, não é? Teve que passar por um bocado de gente, tá? Mas o combate é onde? É onde se consome, não é onde se transporta nem se produz. Tem um erro aí, não é? Então você tem essa característica, você combate não da onde, melhor falando, vem essas drogas. Você combate onde ela fica. Por que isso, Alan? Poxa, vamos botar algumas interrogações. Deve ser por quem transporta, quem produz é branco? E isso vai ser vendido aonde as pessoas mais pobres do Brasil estão? E nessa grande maioria são as pessoas negras? É uma questão que podemos levantar, não é? Então, com grupos socioeconomicamente vulneráveis, nós precisamos prestar atenção, não é? Vou colocar o outro exemplo, a violência, armas, não é? A arma não é produzida nas comunidades, tá? As armas são produzidas em países,
não é, em vários países aí no mundo. Como é que elas chegam até aqui? Como é que elas chegam até as comunidades mais pobres? Como as comunidades mais pobres conseguem essas armas? Não é? Então você não combate, não é, a questão de você, da entrada, né? Tá? Ninguém da comunidade vai até a Rússia comprar uma HK. Não vai até a Israel. Ô, pessoal da comunidade, onde você vai? Pô, agora eu vou lá em Israel comprar umas armas. Né? Isso é complicado. Então é muito mais fácil você esmagar, você oprimir, não é, as comunidades socioeconomicamente fragilizadas. É muito mais fácil. Não é? E falar que está combatendo, que também é uma grande mentira. Você não está combatendo, você está destruindo pessoas, não é, com a desculpa, né, das drogas. Mas elas continuam. Ninguém é preso. Ninguém grande traficante é preso. Não é? Grande transportador é preso e fica na cadeia. Não é? Então você tem essa característica. Bem, aí o seu texto está dizendo para você: o Brasil, assim como várias nações, passa por problemas relacionados à imigração das populações refugiadas como haitianos, venezuelanos no Brasil. O país, assim como nos Estados Unidos, discute problemas relacionados à população negra. Nos Estados Unidos, a violência contra os afrodescendentes acabou levando à criação do Black Lives Matter. Vidas negras importam. No Brasil, existem vários movimentos de valorização da população negra e parda e contra a discriminação do racismo estruturais. Gente, assim, isso é um problema muito grande, porque nós olhamos muito para os americanos e, né, oh, beleza, americano. Sabe, assim, o problema dos afrodescendentes americanos, no meu entender, é um problema deles, não é? Eles não estão muito preocupados com a gente, não é? E isso é comum, não precisa acreditar em mim de novo. É só você pesquisar, né, quantas pessoas, né, quantas entidades estadunidenses estão aqui tentando ajudar a gente, né, reportagens, não tem. Você vai ter um artista ou outro que é o ponto fora da curva. Pode ter mudança? Pode. Pode significar transformação? Eu acho mais complicado, né? Então mudança é uma coisa, transformação é outra. São coisas diferentes. Então o nosso problema do racismo que nós vivemos hoje no Brasil é um problema que ele vem, não é herança, é herdado, tá? Dos tempos coloniais. Esse racismo ele está entranhado na estrutura da sociedade, ou seja, o Estado, enquanto governo, enquanto leis, permitem que isso aconteça quando não pune, né, uma pessoa por racismo, né, ou que pune uma pessoa por ser negra, não é? Então, essas punições existem, só você procurar. Está aí pessoas brancas, ricas, que fazem coisas hediondas e que conseguem liberdade para responder processos em casa, né? Conseguem prisão domiciliar. Enquanto várias pessoas que cometeram crimes muito menores, não é? Crimes não contra a vida de alguém, mas contra um patrimônio, por exemplo, estão na cadeia. 54%, 60% da população carcerária no Brasil são de pessoas negras e pardas, tá? Então você tem essa característica. No Brasil existem vários movimentos de valorização da população negra. Também eu discordo, vai ser meio polêmico isso, que não é valorização da população da gente, população negra. É direitos, não é valorizar. Ah, você tem valor. Não, você tem direitos. E esses direitos devem ser cumpridos por todos. Tá? Então não é uma questão de valorizar. Acho que o seu texto foi meio infeliz nas palavras. Não é uma questão de valorização, é uma questão de cumprir a lei. Se a lei fosse cumprida para todos, independente, não é, da sua cor, e que tem raça é bicho, não é? Todos pertencemos, não é, a mesma raça, são todos humanos, né? Independente da cor, independente da sua religião, independente, né, do seu gênero, independente de qualquer escolha pessoal, né? Se a lei fosse cumprida, nós não teríamos 1/3 dos problemas que nós temos. Quer dizer, não teríamos somente 1/3 dos problemas.
tá? Muita coisa seria resolvida no país, então nós temos que prestar atenção nisso. Bem, a população indígena também sofre com a invasão, não são respeitadas suas características culturais, precisam ser respeitadas, tá? Eles são a população original desse país, tá? Eles chegaram aqui primeiro, permaneceram primeiro e nós queremos eles aqui, não é? Quanto de indígena todos nós temos, tá? Se você toma banho todo dia, meu amigo, tu tem um pé na oca, não é? Você tem um pé, na oca, porque quem tomava banho todo dia era o indígena, tá? Então, o indígena é uma peça constituinte, a cultura indígena, né? Ela é, melhor falando, a cultura indígena é uma peça constituinte, permanente, não é? E assim, não se pode tirar ela. Se você toma banho todo dia, se você gosta de uma farofa, se você come milho, não é? Se você come mandioca, você come milho, se você toma banho todo dia, meu amigo, você tem um pé na oca. Nós somos formados pela cultura dos índios também, tá? Se você gosta, tá em Minas Gerais, gosta de jabuticaba, meu irmão, então você é indígena, tá? Então você tem essa característica. Bem, aí tem um trecho de uma reportagem crítica sobre a questão indígena, né? Aí tá lá no seu pet, eu não coloquei aí, mas você vai ter a característica. A foto de uma menina Yanomami debilitada numa rede na comunidade Mai, região de difícil acesso à floresta amazônica em Roraima. Evidencia a falta de assistência a indígenas que vivem na terra indígena Yanomami, a maior do país, segundo o missionário Carlos Zacchini, responsável pela divulgação da imagem. Carlos Zacchini, na avaliação dele, a situação retrata o abandono das aldeias. Faz alguns meses que recebo confidências sobre a situação da terra Yanomami, mas ninguém se dispõe a falar por medo. Essas aldeias estão abandonadas, todas elas sem assistência. Não há equipes, a equipe é desfalcada de pessoas. Tem postos de saúde que estão fechados há meses na terra Yanomami. A maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami, fica entre os estados de Roraima e Amazonas e em boa parte da fronteira com a Venezuela. Mais de 26,7 mil índios, incluindo grupos isolados, habitam a região em cerca de 360 aldeias. O missionário relata ainda que há falta de medicamentos e dificuldade para consegui-los. O combate à malária está prejudicado por falta de profissionais de saúde. Esta foto da nossa parente Yanomami, que está circulando, mostra nossa vulnerabilidade. O governo federal não está preocupado com os problemas enfrentados hoje em dia, ele resumiu. Muitos de vocês podem estar pensando, mas eles não são indígenas? Não vivem na floresta? Sim, vivem na floresta. Não é? Só que a floresta está sendo arrancada deles. Não é? Eles estão sendo confinados, o estilo de vida deles, o modo de produção primitivo de primeiro, né? Não de ser tosco ou rústico, primitivo de primeiro, tá? Ele é prejudicado, não é? Pela poluição, pela exploração de garimpos, pelo desmatamento, pela invasão de terra, né? Pelo grande, pode ser muito espaço, mas para eles é pouco espaço, porque eles não exploram a terra, eles extraem da floresta. Então eles não exploram, eles não produzem para acumular, eles produzem para viver. Então esse estilo de vida é prejudicado, leva essas tribos, essas pessoas, essas crianças a morrerem de várias doenças trazidas, disseminadas, espalhadas pelos os não indígenas, tá? Então você tem essa característica que deve ser observada. Eles não estão vivendo no seu habitat natural e original. Eles estão vivendo na floresta, mas a floresta ela está o quê? Ela está modificada. Parece pra gente que não, mas para eles é muita diferença,
tá? Então isso precisa ser observado. Desta forma, né, o século XXI, o Brasil do século XXI é um país que possui grande potencial, já falamos disso, de crescimento, mas esbarra em problemas históricos, né, que vem do período colonial, que freia o uso desse potencial devido ao conservadorismo dos setores sociais. Vamos botar uma parênteses aí, não é um freio, é um impedimento, tá? É um impedimento de um processo de exploração. Os setores conservadores, não é? Aquilo que quer conservar o quê? Exploração, quer conservar privilégios, quer conservar o racismo, quer conservar o machismo. Então essa é a conservação. Eu quero conservar as coisas que me privilegiam, tá? E eu quero explorar o resto, tá? Então, esses setores sociais entram dentro da política, elegem políticos que acabam prejudicando o próprio desenvolvimento do país, porque o mundo não está mais nesse tipo de desenvolvimento do qual não é, essas pessoas, né, querem ainda depender. Ele está num processo de desenvolvimento econômico que ele entrelaça, não é, várias coisas, não é, economia com ecologia, tá? Produção com distribuição de renda. Não adianta você ter milhões de pessoas podendo consumir se elas vivem na miséria. Vão consumir o quê? Quem não tem dinheiro, nada consome. Então você precisa valorizar o trabalho, precisa valorizar o estudo, precisa valorizar as pessoas, tá? E deixar elas viverem da melhor forma possível, dando, né, uma vida digna às pessoas. Tá? Então você tem essa característica. Bem, a primeira questão. Liste os principais pontos positivos que tornam o Brasil um dos principais países do século XXI. Potencialmente um dos principais países do século XXI. Não está isso potencialmente, porque nós estamos latente ainda, né? Tá? Podemos ser, né? Aquele cara, não, vou fazer dieta. Ele pode fazer, se ele começar, né? E mantiver. Mesma coisa, se o Brasil começar e mantiver, nós vamos ter, né, vamos ser um dos maiores países do mundo, tá? Mas quais são os pontos? Falamos lá na frente, não é? Você vai ter lá, quinto maior território, então você vai ter essa característica. Quais os principais problemas que o Brasil enfrenta com o crescimento econômico? Olha só, quais os principais? Ó, você vai ter essa característica. Quais são os principais? Falamos dele também. Não é concentração de renda, violência, vai estar no texto lá. Podem voltar ao vídeo que vocês vão ler lá no texto ou no patch. Bem, aí nós vamos ter, observe a canção a seguir, uma crítica literária agora. O Brasil é o que tem talher de prata ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come, o Brasil gordo na contradição? O Brasil que bate tambor de lata ou que bate carteira na estação? O Brasil é o lixo que consome ou tem nele o maná da criação? A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho. Ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. Der certo, então nada vai dar. Não é? Então, no transcorrer das estrofes, a canção faz uma analogia, uma semelhança com o quê? Então você vai ter 4 alternativas e essa letra vai ser uma analogia ao quê? As diferenças sociais, não é? A quem tem muito dinheiro, a quem tem pouco dinheiro, não é? As questões políticas. Então você vai ter que dar uma olhadinha nisso. Os líderes dos principais países integrantes dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, encerraram seu terceiro encontro com um comunicado em que pedem conjunta e explicitamente pela primeira vez mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade na instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Para os líderes dos BRICS, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as reformas institucionais erguidas
logo após a Segunda Guerra Mundial. Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS está indicada em que? Ou seja, a reclamação desses países com referência às Nações Unidas tem uma pauta, um problema. Eles veem um problema e querem mudanças para começar a resolver esse problema. Então essa é a característica. A partir dessas mudanças, quais são as críticas feitas por esses países em relação à ONU? Então você vai ter também isso como característica. Opa, acabou. Aqui, beleza. Então, senhoras e senhores, vocês sabem como é que é. Se vocês precisarem de informações, é só me marcar lá no WhatsApp, porque se não marcar eu não vou ficar olhando, porque o WhatsApp para mim é coisa horrorosa, não é? Qualquer dúvida, entre em contato. O da sexta semana já coloquei lá, se vocês forem assistir, vocês podem fazer. Então vocês podem assistir a aula e não é fazer o formulário. Até a próxima aula, que se bobear daqui a pouco. Falou, um abração para todos.